mas o que que é essa coisa do feminino, hein? Onde que eu posso estudar isso? Né? Onde que eu posso aprender mais sobre isso, né? Essa coisa do feminino, do se acolher, onde é que eu posso aprender mais sobre isso, né? E aí, a resposta que me vem é. E aí, essa semana, uma pessoa me perguntou assim: mas o que que é essa coisa do feminino, hein? Onde que eu posso estudar isso? Né? Onde que eu posso aprender mais sobre isso, né? Essa coisa do feminino, do se acolher, onde é que eu posso aprender mais sobre isso, né? E aí, a resposta que me vem é dentro de você, né? E aí eu percebo o quanto que a gente ainda está em pleno processo de aprendizagem do que é o feminino, do que é o acolhimento, né? E consequentemente o autoacolhimento. A gente está falando muito disso, mas é muito importante a gente ter essa consciência de que a gente está construindo isso, né? Porque nós, humanidade, a gente passou séculos e séculos indo para fora, né? Conquistando o mundo. E tá tudo bem, porque a gente estava garantindo a nossa sobrevivência. Entende? Que a gente precisava dominar o mundo, precisava dominar a engenharia para poder criar, né, os nossos espaços. A gente precisava aprender sobre o clima, sobre o solo, sobre vegetação, sobre agricultura, pecuária. A gente precisava aprender sobre saúde, né, como funciona o corpo físico a partir na perspectiva do físico mesmo, né? A gente precisava de tudo isso para criar os remédios, né, as medicinas. A gente precisava entender como é que funcionam é, como é que funciona o corpo físico, a gente precisava entender como é que funcionam os reinos anteriores ao nosso, né? Porque eles habitam em nós. Então, quanto mais eu sei sobre os minerais, os vegetais, os animais, mais eu também sei sobre mim. Então, tá tudo bem, percebe que tá tudo bem? A gente precisou fazer esse movimento de ir para fora, e aí a gente passou uma vida indo para fora, a gente passou séculos e séculos, né? Ali dominando a tecnologia, a enfim, dominando, aprendendo, né? Desenvolvendo tecnologias, artes, as ciências, né? Tudo isso para muito nessa frequência do fora, né, do ir para fora, né, do masculino mesmo. E aí, né, já tem algum tempo aí, né, algumas décadas que a gente está começando a fazer esse movimento de vir para dentro, né, de conexão com o sentir, né? O nosso sentir nunca foi cortado, né? O nosso sentir sempre esteve lá, né? O nosso sentir é a nossa bússola, a própria é o próprio canal de conexão espiritual, né? É o nosso sentir que conversa aí com a nossa também com a nossa intuição, com a nossa sensibilidade. Esse sentir sempre esteve. A gente é que não tinha consciência. E, portanto, se eu não tenho consciência, eu nem consigo enxergar, nem consigo ver, nem consigo é, é, usufruir, né? Não consigo desenvolver se eu não enxergo, mas isso não significa que não estava lá. Significa que agora a gente está despertando para esse movimento interno, né? Então é absolutamente natural que a gente não saiba direito o que que é essa tal da energia feminina. Né? A gente também não sabe muito bem sobre a energia masculina, mas a gente viveu a energia masculina muito fortemente, né, na humanidade. Então a gente está mais familiarizado e aí parece que só a energia masculina que é normal, né? E não, porque vivemos numa dimensão dual, né? Pra gente estar aqui, a gente precisou do feminino e do masculino. Entende? Então não é normal a gente ficar só numa polaridade dessa história, né? Quando se trata aí de masculino e feminino, não é normal a gente ficar só no masculino e nem só no feminino. O que a gente precisa é fazer esse movimento, né? De transição entre um e outro de maneira é, equilibrada e natural. Isso sim é natural, entende? Natural, da nossa natureza. Né? Enfim, então já olhando para essa questão, né, do feminino com esse olhar mais expandido, né? Com esse olhar, com essa consciência de que tanto a energia feminina quanto masculina são essenciais na nossa vida e que sim, tem um desequilíbrio em relação ao masculino porque precisou ser assim por uma necessidade da própria humanidade e agora também por uma necessidade da própria humanidade estamos nos voltando muito para dentro, né? Pra gente se reconectar aí com a nossa energia feminina. Então, como eu disse, estamos aprendendo sobre o feminino, então a gente ainda não sabe um monte de coisa, né? É, portanto, tem bastante subjetividade aí nessa história, mas hoje já sabemos, né, que a energia feminina é a nossa energia responsável, né,
pela conexão interna, né? Por esse movimento de vir para dentro. É nosso pedacinho responsável por esse mergulho interno. E o que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai sentir o que está acontecendo, identificar o que está acontecendo, sentimentos, emoções, ideias, o que está se passando dentro da gente, né? A gente vai identificar isso. A gente vai organizar esse caos emocional, né? A gente ainda não sabe lidar com as nossas emoções, né? A inteligência emocional ainda não é uma realidade para a maioria de nós. Então, a gente precisa desse movimento de vir para dentro, identificar o que a gente está sentindo, né? Sentir, né? Não tem outro jeito da gente identificar se a gente não sentir. Então, se permitir sentir, então assumir quando está sentindo medo, raiva, quando está sentindo tristeza, se permitir, porque se a gente não se permitir sentir isso, se a gente não se autorizar, como é que a gente vai investigar, organizar, compreender de onde é que está vindo? Entende? É todo esse movimento, né? Então é vir para dentro, organizar esse emocional, organizar esse caos emocional, compreender por que está sentindo aquilo, né? É um processo de autoconexão e é tudo através da energia feminina que a gente faz isso. Né? Esse processo de autoconexão, né? De vir para dentro, de organizar, né? Para que a gente possa para que a gente possa ir para fora de uma maneira mais assertiva. Entende que se eu não venho para dentro, não me conecto com o que eu tô sentindo, eu isso vai influenciar em toda a minha ação para fora. Então percebe que o que me leva para fora, para a ação, né, é o masculino. E esse masculino vai bater cabeça se o feminino não souber o que está sentindo e o que está acontecendo aí dentro. Aí esse masculino fica dando tiro para tudo quanto é lado. E isso é muito perceptível, por exemplo, nas relações, nos relacionamentos, principalmente afetivo íntimo. Entende? Que daí eu não sei nem o que eu quero, não sei se eu quero namorar, se eu quero casar, se eu quero só beijar, se eu quero só transar, não sei, não tô olhando para dentro. Eu tô indo, né, de qualquer jeito para fora. E aí muitas vezes a gente se conecta com pessoas, com situações que nem eram aquilo que a gente queria. E aí a gente se frustra, se entristece, fica com raiva da gente. Aí a gente vai dizer que o mundo é que é injusto. Entende? Mas tudo isso porque a gente não veio pra dentro. Não teve essa integridade, né, de vir pra dentro, perceber o que a gente sente, identificar, aceitar que tá sentindo aquilo. Entende? Pra poder ir pra fora com mais assertividade. É um processo fácil? Claro que não. Por isso, a terapia. Porque fica muito mais fácil fazer isso com apoio, né, terapêutico.